com essa temática sobre biocentrismo, né? Que é uma terminologia que parece dizer tudo, né? Somente com a expressão, né, que está dita, né? Com biocentrismo, né? É uma filosofia que está centralizada na vida, mas precisamos entender como surgiu, como ela se desenvolveu e como, de certa forma, ela pode nos ajudar, de alguma maneira, no nosso modo de pensar sobre o mundo. Tínhamos uma palestra hoje programada, a que nós íamos fazer hoje, era sobre Biocosmos, que é baseado nesse livro, né, de um autor brasileiro, Léo Vilaverde, que é um livro grosso bastante, e que trata justamente de um pensamento que é de que o universo inteiro ele não é simplesmente matéria morta, matéria viva, né? E, de certa maneira, isso corrobora com pensamentos de outros autores, como, por exemplo, o deste outro autor aqui, que é Peter Russell, que ele escreveu O Despertar da Terra, um livro que eu gostei muito de ler e reli milhões de vezes, já fiz várias palestras sobre ele, e que tem subtítulo O Cérebro Global. Nesse livro, ele mostra várias, digamos assim, argumentações para provar que, além de o nosso planeta, né, ser um ser vivo, como defendem alguns autores, né, como James Lovelock defendia a hipótese Gaia, de que o planeta Terra é um planeta vivo, ele defendia mais do que isso, de que esse planeta tem uma forma de consciência, uma consciência que é diferente da que nós conhecemos, né? Então, de certa forma, esse livro, o Biocosmos, ele é um livro que vai além, porque ele não só diz que o planeta Terra e todos os outros planetas são seres vivos, macro seres, digamos assim, seres de uma, digamos assim, escala, digamos assim, além da que nós possamos entender e compreender. Então, ele defende isso, né? E neste livro, o Biocosmos, ele traz argumentos científicos, alguns da ciência comum, nossa, né? Da ciência acadêmica, né? E outros até mesmo de uma ciência avançada, que poderíamos chamar de ciência oculta, e até uma ciência mais voltada para a espiritualidade. Então, ele avança nesse sentido. Decidimos mudar para o tema de biocentrismo e não biocosmos, porque pensávamos em falar do biocentrismo dentro de biocosmos, mas achamos que era preferível o contrário, falarmos do biocosmos dentro do tema biocentrismo, porque é um tema mais abrangente, é um tema que vai, digamos assim, abrir alguns horizontes da gente, de certa forma, mas talvez não tanto para quem já é teosofista, espiritualista, espírita, etc., mas vai dar para a gente uma ideia de que, mesmo dentro da ciência acadêmica, da ciência convencional, né, da ciência hegemônica, existem conceitos de grande valor para o entendimento desta filosofia que nós cultuamos, né? E assim, trazendo coisas que são bem coerentes com o que diz a doutrina secreta, especificamente na parte que diz respeito à cosmogênese, né? E a gente vai ver que essas teorias que a gente vai falar hoje vão ter muito em comum com o que Helena Blavatsky fala, né? E o meu intuito na minha fala vai ser justamente mostrar isso, fazendo um pouco desse paralelo. O livro que eu vou me basear nessa palestra é este aqui, que não tem em português. Ele já publicou, esse autor, Robert Lanza, ele já publicou um outro livro complementando essas informações, né? Esse livro foi escrito em 2009, ele já publicou outro, se eu não me engano, em 2014, por aí, complementando mais ainda as informações e se juntando a outros cientistas. E aí a gente vai, de certa forma, aqui trazer um pouco do que ele tem como tese, como teoria, né, do biocentrismo, o que é que ele defende como biocentrismo. Então, vamos começar aqui compartilhando com vocês os slides, né?
Vocês já conseguem ver aí os slides, né? Sim. Bom, eu escolhi logo de cara aqui nesse primeiro slide uma frase que é de Pietro Baldi, um autor que eu gosto muito também, nesse livro A Grande Síntese. Né? Ele diz: toda matéria, mesmo aquela denominada bruta e inerte, é viva. Sente, pode plasmar-se e obedece se atingida por um comando profundo. Repare que esse livro ele foi escrito quando ainda estava se começando a se estudar, aliás, foi antes até de se estudar a física quântica, e não se tinha ainda o princípio antrópico, nessa questão de como a nossa mente pode interferir sobre a matéria e tal. Então, imagine que a matéria, dizendo ele aí já que toda matéria é viva, né? Mesmo a que é chamada de bruta inerte, e ela obedece, né, a um comando que é, digamos, algum comando que é de alguma consciência, né? Então, o que ele quer dizer com isso? É exatamente o que a gente já vê nas experiências de física quântica, né? Então, pronto. Esse livro aqui é o livro que eu disse a vocês, Biocosmos, né? Universo Vivo, e eu começo falando alguma coisa que este livro traz, e essa frase aí eu acho que é muito importante para o que a gente vai falar, que é: o universo é um macrocosmo, macrosistema vivo, um ser bioquântico invisível e infinito que se automanifestou sob a forma visível e finita do universo. Então, repare que ele botou o universo com letra maiúscula, com inicial maiúscula aí, né, como sendo um ser bioquântico, invisível, infinito, e o que nós vemos, né, a parte física, né, um universo com letra minúscula, dando a entender que existem esses dois aspectos aí, né? Algo que está transcendente, algo que nós não vemos, que é invisível, que é infinito, e que ele usou esse termo bioquântico para englobar todas esses conteúdos científicos que ele queria utilizar como argumentação até para uma comunidade científica a que é destinado esse livro. Então, ele utilizou esse termo mostrando que existe o conceito do quântico e o bioquântico, mostrando que neste quântico existe vida e uma interação entre vidas de uma esfera, de um nível de existência maior, atuando sobre outras vidas em um nível de existência menor. Então, somos como se fossem consciências interagindo. Então, quando a mente atua sobre a matéria, nada mais é do que um nível de consciência atuando sobre outro nível de consciência, né? E que está manifesto e que está mais denso, mais físico, em um plano que é o plano físico, vamos dizer assim. Ele ainda diz que os elementos químicos são sistemas vivos, inorgânicos, espécies químicas, porque são inteiramente constituídos de bioenergia, possuindo ação coordenada e psiquismo elementar. Aqui a gente vê, por exemplo, nessa frase dele, não só uma complementação do que ele disse na outra, como ele mostra aí nessa frase dele que ele, assim como a teosofia, ele defende a ideia de vida como algo diferente do que se considera na biologia. Então, é mais do que isso. Então, esses sistemas vivos que ele está falando de sistemas com uma consciência, com uma capacidade de manter uma atividade. Então, a gente tem que entender sempre, a partir de agora, quando a gente falar de vida, a gente tem que entender vida com letra maiúscula, e uma vida que seria aquilo que anima as coisas, né? Ânima, né? A ânima, a alma, né? Aquilo que dá vitalidade, que dá existência consciente às coisas. Então, isso seria a vida no sentido do que nós estamos chamando aqui. Essa teia da vida e esse do biocentrismo quer dizer isso. Uma ressalva que eu quero fazer também é que muitos autores usaram antes do Robert Lanza a terminologia biocentrismo para dar um outro significado, digamos assim, contrapondo ao antropocentrismo. Repare que o biocentrismo também pode ter essa finalidade e é uma mensagem muito interessante, muito importante também, porque o biocentrismo, contrário ao antropocentrismo, é aquela ideia de que nós valorizamos mais a vida na Terra, é uma mensagem mais ecológica, né, do que o homem em si, sendo ele o ser que capaz, o único que detentor de direitos e tal na Terra.
Então, o biocentrismo levaria em conta, digamos assim, a vida como um todo, né, na Terra e tal. Só que isso ainda é pouco diante desse biocentrismo do Robert Lanza, que é médico, né? Vocês vão ver daqui a pouco um pouco a história dele, porque ele fala de uma vida que envolve até o reino mineral, que envolve o reino vegetal. O reino mineral, o reino vegetal já estava envolvido, né, no biocentrismo ecológico, mas a gente, aqui nesse caso, envolve também o reino mineral, os átomos, as partículas, tudo que existe no universo, porque tudo tem vida dentro dessa perspectiva. Tá? Então, continuando, a gente vê que essa teoria ela nasceu, de certa forma, também com uma novidade que surgiu no século XXI. Né? As pesquisas mostraram que nossa matéria no universo ela é constituída muito mais de matéria escura e de energia escura. Vocês veem aqui que 70% da matéria do universo ela de matéria escura e 26% de energia escura, 70% e 26% de matéria escura, tendo somente 4% da matéria convencional que nós conhecemos, aquela feita de átomos, né, elétrons, prótons e nêutrons. Né? E já existe até mapeamento do universo inteiro com as partes onde seriam matéria escura, utilizando um instrumento um telescópio até baseado nas teorias de Einstein, né, que levou em conta o desvio, né, da luz das estrelas a partir de objetos que têm atração gravitacional. Então, detectou-se os objetos gigantescos com gravidade no universo e que não eram visíveis, não eram perceptíveis, não existiam fisicamente, pelo menos dentro do que se chama fisicamente pela ciência tradicional. Então, a partir disso é que se começou a dizer assim, é bem provável que essa matéria escura e essa energia escura são as responsáveis pela vida, pelo que vitaliza, pelos campos mórficos que dão vida à matéria e que fazem com que essa matéria tenha um propósito, tenha uma destinação evolutiva e coisas desse tipo. Né? E se a gente associar isso, né, aqui fazendo um resumo do livro Biocosmos, de certa forma, né, se a gente associar isso às teorias que falam da origem do universo, dizendo que houve um princípio com uma grande explosão, e nessa grande explosão ou uma expansão, e essa expansão acontece até um determinado ponto, e depois dessa explosão, dessa expansão, começa uma contração, a gente vai entender que muita coisa aí tem sido criada. Já temos falado em outras palestras, por exemplo, que quando essa explosão ocorre, ela faz nascer matéria e antimatéria, e muitas vezes não se sabe para onde vai essa antimatéria, e tudo indica que essa antimatéria é um outro plano de existência e que coexiste ao nosso, e outros planos também, com certeza, existem e que nascem aí de certa forma. Outros não precisam desse nascimento porque existem em um nível transcendente a essa explosão. Então, é interessante que a gente perceba que o universo é muito mais complexo. Mas, de certa maneira, a gente vai perceber que isso tudo a gente está falando de uma parcela do universo que é estudada pelos cientistas, pelos astrônomos, pelos astrofísicos, que não é a parcela que a gente entende completa, que não é aquele universo inteiro, né, total, porque a gente deixa de considerar aí uma gama de elementos que são os que dão vida, essa vida ao universo, né, dentro da perspectiva biocentrista. Né? E aí, fazendo rapidamente um passeio, pegando até um pouco a ponga numa palestra que eu já fiz sobre a plenitude do cosmos, mas eu vou passar rápido, porque quem quiser pode até procurar no canal essa palestra, que tem esse assunto que eu vou falar de uma maneira mais desenvolvida. Essa, digamos, expansão do universo poderia dar lugar a digamos assim, uma expansão eterna e esse universo desaparecer na dispersão completa. Mas esse cientista, né, o Fred Hoyle, em um livro dele, O Universo Inteligente, que eu tenho, por sinal, é um livro muito bom, esclarece bastante, ele defende uma tese chamada estado estacionário, porque ele constatou com suas pesquisas que o universo, ele, apesar de expandir, ele não perde densidade. Pelo contrário, a densidade é mantida, o que faz com que se conclua, digamos assim, ele conclua, inclusive, que o nosso universo não nasceu numa grande explosão em si,
Daí porque o livro Biocosmos fala que é uma negação da grande explosão, né? Teoricamente, mas é uma negação em termos, né? Porque não existe uma explosão, existe um vertedouro de matéria, de energia, de tempo, de espaço, de tudo que vocês imaginarem a partir desse ponto, dessa singularidade onde que se chamou de grande explosão, né? Então, por isso que continua nascendo matéria e existindo matéria vindo desse ponto, dessa singularidade, e por isso que realmente a densidade do universo se mantém constante, né? A partir daí, então, começou a se considerar o universo não como uma grande explosão, mas como um universo inflacionário. O que é isso? O universo inflacionário é esse universo que continua cada vez mais ampliando, ampliando, mas o que é importante dizer é que os teóricos sempre defenderam a ideia de que vai chegar um momento que esse universo poderá colapsar pela dispersão completa, né? As matérias todas deles dispersarem também, ou então chegar a um ponto em que ele vai chegar ao seu limite e voltar a contrair, né? E num ciclo eterno de nascimento, vida e morte. E nessa contração aconteceria um retorno, né, à singularidade, e eles chamaram isso de Big Crunch. E para que isso pudesse acontecer, essa contração realmente acontecer, era necessário que existisse mais matéria no universo do que as que a gente conhece. E isso já foi constatado por conta da matéria escura que nós falamos nesse instante. Ela existe, mas não é visível, então os cientistas já sabem que essa matéria que existe, que não é visível, vai garantir uma massa crítica nesse universo que gerará uma gravidade suficiente para que ocorra um retorno dessa matéria toda de novo a um ponto de singularidade, fazendo esse ciclo eterno de nascimento, vida e morte, de expansão e contração do universo, assístole e diástole, né? E esse processo que a gente sabe na teosofia então, Manvantara e para lá é que vai estar acontecendo tanto em pequenas, em microcosmos como em macrocosmos. Então, é interessante que a gente entenda que existe então essa tese, essa teoria presente até mesmo em alguns experimentos, em algumas constatações. Por isso que o autor, André Valverde, ele não poupou esforços de trazer várias teorias, inclusive versões diferentes de como o universo se expande exponencialmente, se expande apenas linearmente, enfim. E também mostrando se esse universo é fechado, porque ele ou aberto, ou se ele tem um Big Bang, Big Crunch, ou se expande eternamente. Então, essas teorias existem e digamos, uma delas tem que ser verdadeira, uma delas tem que ter uma resposta ao que nós temos, né, como indagação. Então, dentro dessa perspectiva que eu falei, teríamos um Big Bang, um Big Crunch, sendo que esse Big Bang, repito, não seria uma grande explosão, mas continuamos usando o nome Big Bang porque é o nome que todos conhecem, para ficar mais fácil compreender, e o Big Crunch, que seria uma contração, né, um momento em que expandiria e contrairia, e aqui uma representação, está meio tosca assim, mas é porque eu já peguei ela assim mesmo, tentei melhorar, mas não deu. E aqui mostrando a matéria escura, dando a coesão para que esse retorno de novo à singularidade ocorra em função de uma big atração gravitacional que vai estar acontecendo no universo. Faltou aqui o I de Biocosmos, gente, perdoem. Então, gente, finalizo essa breve síntese do que já falamos no Plenitude do Cosmos, para entrarmos no tema do biocentrismo mesmo, porque era interessante falar sobre isso para dar uma ideia geral do que o autor fala, né, das teorias, inclusive da ciência comum. A gente tem aqui nesse livro um livro cósmico, que também é do autor Isaac Bentov, que ele também escreveu o livro A Espreita do Pêndulo Cósmico, é um livro muito bom também. Eu sempre recomendo esse quando eu falo do modelo dele cosmológico, porque neste livro ele trata especificamente dessa mecânica da criação, desse modelo que ele traz, dizendo justamente que existe um buraco negro aqui, né, que atrai a matéria, né, e tal, e um buraco branco. O buraco branco seria o equivalente ao Big Bang e o buraco negro é o Big Crunch. Então a gente tem sempre
esse ciclo acontecendo de nascimento, vida e morte, expansão, contração e retornando de novo, fazendo um desenho que é mais ou menos o que acontece até mesmo nos campos magnéticos. Então, de certa forma, é o que está em cima como o que está embaixo. Então, de certa maneira, o buraco negro ele reproduz o buraco. Na verdade, eu acho até que está errado aqui, né? Não. White hole. Então, o buraco branco teria que estar cá e o buraco negro está cá. Foi uma falha do desenho da representação. Então, a própria sístole diástole é uma representação disso. Então, no micro você vê o macro. Tem essa representação até nos simbolismos de Deus Shiva aqui, né? Mostrando o nascimento do universo e a morte do universo, o tambor e a chama. Então, essa frase aqui: a matriz ou corpo do universo é estável em estrutura relativa e forma para o período do seu Manvantara, precisamente tal como o coração humano. Então, isso aqui já é mostrando justamente como que a gente tem este modelo, né, do universo, desse caminho do universo, né, do nascimento vida, como se dissesse assim: se o universo ele é vivo, ele tem seus seres e ele reencarna esses seres. Pelo menos esses sistemas podem ser muitos que passam por esse processo cíclico, né, de nascimento, vida e morte. Não é e o próprio universo como um todo, ou cosmos com a letra K no final, na nomenclatura de Helena Blavatsky, que seria envolvendo vários cosmos ou vários mundos, né? Então a gente teria vários mundos passando por esse processo e o macromundo, ou o cosmos com K, também vivenciando esse processo. Só que aí já atinge um nível inalcançável por a gente. Então aqui nesse livro, o livro Perdido de Dzian, a gente tem essa frase, veja como ela tem tudo a ver com o que a gente está falando. Observa o princípio da vida senciente sem forma. A vida precede a forma e a vida sobrevive ao último átomo. Então, ela está falando aí da vida que nós estamos falando aqui agora, que é uma vida que está acima da forma, digamos, da coexistência à forma, coexiste com a forma, se atua sobre a forma, age, faz a forma, digamos, tomar configurações as mais variadas de acordo com as necessidades nos processos cíclicos reencarnatórios ou cristalo, quer dizer, a reencarnatório da vida do homem, mas os ciclos da vida do mineral, os ciclos da vida do vegetal, né? Porque tem outras terminologias para cada um desses, né? Aqui para mostrar a vocês como esses chamados mundos paralelos acontecem, e você tem, a gente quando vê o planeta Terra, a gente só vê a parte física do planeta Terra, mas na verdade existe uma contraparte, né, que é menos densa. E uma coisa que eu quero dizer a vocês é assim, que esses cientistas, quando usam todas esses recursos, digamos, de filosofia científica para explicar a existência de uma vida transcendente, usando assim uma linguagem um pouco até superficial, porque eles não têm como aprofundar além, né, assim como as doutrinas, as tradições orientais ou as tradições esotéricas, mas eles, quando falam disso, eles estão falando só da ponta de um iceberg, ou da ponta de uma corda que conecta a vida, vamos dizer assim, vamos chamar assim, vida una, a vida plena, o eu superior, digamos, a entidade mais suprema que poderia estar nessa ponta que dá vida ao ser humano. Então, claro que quando se faz esse tipo de análise, vai se constatar e vai se fazer a conexão apenas daquilo que a ciência pode alcançar. Então, quando se fala até de efeito Killian, as fotografias de aura e alguma coisa assim, aquilo ali não chega nem aos pés do que nós estamos lidando quando estamos tentando falar do que dá vida ao corpo físico. O mesmo, claro, acontece com o que nós estamos falando sobre o universo. Então, o que se percebe como conexão, e quando se diz assim, aquilo é o que faz conexão, que dá vida, que faz conexão, é simplesmente uma ponte para o que realmente vai dar vida, porque precisa toda uma cadeia, um encadeamento, né, de existências, de planos de existência para se chegar ao entendimento dessa totalidade, né? Então é importante chamar a atenção disso. Agora, deixa eu ver aqui, o slide não está querendo passar. Vamos tentar aqui com...
Então, por isso que a gente tem dentro doutrina, da teoria, da teosofia, temos toda uma teoria sobre as rondas, sobre é, os, as cadeias planetárias. Nós não vamos entrar em detalhes aqui. Eu achei muito interessante esses diagramas que falam sobre isso. Vamos destinar depois uma palestra específica só sobre esse assunto. Portanto, não vamos entrar muito nesse mérito agora, senão não dá tempo da gente falar do biocentrismo em si. Mas é interessante que a gente perceba que a primeira questão que entra quando se estuda esta realidade, não, vamos dizer assim, de que a gente está falando aqui, é que se eu tenho a Terra aqui, e eu falei para vocês que a contraparte que dá vida, que a ciência, digamos assim, a ciência hegemônica fala que dá vida, seria aquela contraparte, não seria nem a contraparte astral, seria a parte etérica do corpo, globo físico, que é o que se consegue ter ainda de condição de detectar por instrumentos científicos, etc. Então, isso ainda é a ponta desse iceberg, é apenas pequena parcela de tudo. Então, olha quantas contrapartes existem só do globo terrestre, né? Mostrando a gente que existe toda uma realidade, né? Acima dessa física, né? Bom, aí eu trouxe uma representação, né? Mostrando como isso acontece no nível da galáxia também. Então, pensem que existe uma galáxia física, etérica, astral, mental, causal, enfim, todas, dentro dos 7 princípios todos, existem todo uma galáxia, e não só a galáxia, mas todo esse o aglomerado de galáxias e todo esse universo também tem essas contrapartes. Então, é entender mais ou menos como o que acontece na teoria de Rupert Sheldrake, que fala dos campos mórficos, né? A gente tem campos mórficos em cada digamos, subdivisão, né, do microcosmos até chegar ao nosso universo conhecido, e por que a gente não imaginar que esses campos existem também expandindo-se além disso, e ele está chamando de campos mórficos aquilo que a gente pode até entender a partir do que a experiência científica mostra, mas a experiência científica vai além quando trata de algo, mesmo algo invisível, porque trata de campos mórficos da psique, trata de campos mórficos do emocional, do intuitivo, etc. Então, a gente vai entender que o universo passa por todas esses planos de existência, né? E que são eles que, de certa forma, dão a vida a esse biocosmos, que dão a vida a esse né? Dentro dessa perspectiva biocentrista, né? E aí os muitos mundos vão estar passando por todas essas realidades, e a gente tem que entender que esses muitos mundos estão com todas as suas contrapartes associadas, né? Aí a gente entra agora no livro em si, né, de Robert Lanza. Ele foi bastante criticado por cientistas, principalmente porque ele teve o aval, e parece que ele teve o aval em vários livros dele de Deepak Chopra, e Deepak Chopra é considerado um guru e uma pessoa que trabalha tanto com a ciência quanto com a filosofia indiana. Então, alguns não aceitaram tanto as teorias dele, mas os cientistas com mente aberta e que também fazem esse tipo de alusão não somente à esfera material, mas trabalham também com esferas mais sutis, eles aceitaram e começaram a dar força à teoria dele, e começou a crescer esse movimento do biocentrismo, né? Então, até o Big Bang não tem resposta para um dos maiores mistérios do universo. Por que o universo é primorosamente ajustado para sustentar a vida? O que é que ele está querendo dizer com isso? Existem muitas constantes físicas, vamos dizer assim, no universo, como, por exemplo, o fator gravidade, né? O fator G da gravidade, você tem a própria os elementos que mostram quanto que você tem de massa crítica para poder atrair um outro objeto. Você tem vários constantes físicas que vão determinar a nossa origem, né? A velocidade da luz, né? A constante de Planck. Então, essas constantes são certos números com várias casas decimais, aliás, com um número lá distante numa casa decimal longínqua,
e que se mudar um númerozinho, a gente não teria condições de ter vida no universo. E e o universo não seria estável, ele seria instável. Então, a grande questão que surge é assim, será que o universo, vários universos foram criados? Isso é o que pensam os cientistas materialistas. Vários universos foram criados e apenas um, que é o nosso, teve a sorte, vamos dizer assim, teve por acaso a condição necessária para a vida, para abrigar a vida. Aí a gente tem vários problemas diante disso aí. Primeiro que as constantes físicas não são tão constantes quanto se pensava. O Rupert Sheldrake já tem escrito muito sobre isso, né, no livro dele sobre a ciência sem dogmas, que as constantes que eram ditas constantes antes mostraram que elas variam de acordo com o tempo, com o local, com o estado, com condições, etc. Então, por aí já a gente vê que isso não é uma lei universal e que vai determinar alguma coisa. E aí, o que é que faz mudar essas constantes, se elas não são tão constantes? Né? Se existem mudanças no micro e mudanças no macro, mudanças muito mais rápidas e ágeis no micro, no mundo quântico, sujeitas até o nosso próprio pensamento, nossa própria consciência, um pensamento que ainda não é nem treinado para agir sobre a matéria tão bem assim, porque a gente não consegue mover objetos flutuando no ar. A gente um dia vai conseguir fazer isso, mas a gente não consegue. Mas no mundo quântico, no nível micro, é possível atuar, porque há um pouco de matéria mental que se dedique a esse trabalho já é suficiente para fazer alterar a experiência. Então, imagine quando a gente tiver condições de mobilizar mais matéria, mais energia e tal, e aí vai se conseguir, né? Mas, assim, se existem variações nessas constantes, é porque existe uma outra mente capaz de atuar sobre estas, ou uma outra mente, ou outras mentes, né? Capazes de interferir nestas constantes para elas não serem tão constantes assim, fazendo elas mudarem, não ao bel prazer, mas de acordo com as necessidades, com as condições, né, do planejamento cósmico, vamos dizer assim. Então, dentro dessa perspectiva, já começa errado o entender que existem constantes físicas. E depois também é errado o entendimento de que é necessário que haja um acaso assim de aparecer essas estruturas, porque seria um acaso tão improvável disso acontecer. E, além disso, ainda tem outro erro. Então, tudo indica que é realmente a consciência que faz com que estas constantes se adequem à necessidade de abrigar a vida, né? E, mais do que isso, a gente ainda tem a questão de que não existe só a nossa forma de vida. Então, existem outras condições adequadas, né? Outras constantes físicas adequadas a outras formas de vida no universo, porque não temos uma só. Veja como isso tudo que eu estou dizendo vai ter respaldo na doutrina secreta, nos textos de Helena Blavatsky. Ele diz aí, depois, logo em seguida, o seguinte: proponho que, em vez de um resultado tardio e menor, após bilhões de anos de processos físicos, sem vida, a vida e a consciência são absolutamente fundamentais para a nossa compreensão do universo. Chamamos essa nova perspectiva de biocentrista. Eu peguei esse trecho só porque é nesse o primeiro momento que ele utiliza a terminologia biocentrista, né, aí, na perspectiva dele. Então, é interessante essa passagem. Mas aí vamos agora partir para os princípios. São 7 princípios que ele coloca que norteiam o biocentrismo. Vamos passar rapidamente, porque eu até já falei deles aqui para vocês. O primeiro deles é o que nós percebemos como realidade é um processo que envolve nossa consciência. Então, aqui é o experimento da fenda dupla, que mostra uma luz passando através de 2 fendas, e que se essa luz for emitida por partículas, geraria 2 feixes de elétrons, né, nessa camada aqui de trás, e se fosse onda, geraria esse padrão de interferência, que é as ondas se interferindo umas sobre as outras e gerando uma faixa aqui mais forte, uma mais fraca, outra mais fraca. Enfim, isso é o experimento da fenda dupla, e que diz o seguinte, que quando a gente deixa a luz sendo transmitida por essa fenda dupla sem ninguém observar, o que acontece é esse feixe, né? Esses feixes aqui que a gente chama de padrão de interferência,
E quando alguém observa, ela passa a ser dois feixes assim, o que significa que, em outras palavras, traduzindo, né, para uma linguagem mais compreensível, é que a luz ela é onda até que alguém observe e ela vira partícula. Então, a observação faz com que a luz mude o seu comportamento de ondulatório para corpuscular. Então, isso já foi feito, esse experimento, milhões de vezes, ninguém consegue explicar. Tem muitas interpretações da física para dizer por que isso acontece. E uma das interpretações é justamente essa do biocentrismo que ele está trazendo, que é que existe uma consciência, uma vida barra consciência atuando sobre essa matéria no momento que alguém observa, alguém está interferindo com a sua mente, com a sua condição. Assim como nesse experimento a vida interfere e faz mudar o que está acontecendo na realidade, o mesmo acontece em todo o universo, em todos os fenômenos do universo. Né? Então, ele defende a ideia de que não é a matéria que cria a vida, mas a vida que cria a matéria, entendendo vida como sinônimo de consciência. E a matéria não cria o universo, porque vocês vão ver que existem teorias que defendem essa ideia de que... Bom, aí a gente vai para a doutrina secreta, que está aqui, essa frase, né? A mente universal não existia porque não havia Ari, né? Seres celestiais para contê-la e então manifestá-la. Então, veja como ela está dizendo, Helena Blavatsky, né, que eu preferi o livro, o texto original, porque eu identifiquei nessa frase em especial alguns problemas na tradução. Achei melhor essa tradução livre que nós fizemos a partir do original. Então, a gente está vendo aqui que são seres celestiais que fazem com que a mente universal manifeste, né, se manifeste de alguma maneira, né, e ao conter, né, essa mente, ela vai acontecer e se manifestar no mundo, né, no mundo, no universo, etc. No segundo princípio, a gente tem essa outra afirmação. Nossas percepções externa e interna são inextricavelmente intercaladas. Elas são lados diferentes de uma mesma moeda e não podem ser separadas. Isso é aquela enantiodomia que até Jung fala muito, né? O yin-yang, né? O interno e o externo, então o dentro e fora. A gente diz o Deus é imanente e transcendente ao mesmo tempo. Então, essa dificuldade nossa de compreender uma realidade que transcende a gente, mas de certa forma mostra que essa percepção ela está sempre dividida entre dentro e fora, porque a gente ainda não consegue perceber essa duplicidade, essa unidade, vamos dizer assim. O universo manifestado aqui no livro Perdido de Vizian funciona e é dirigido de dentro para fora. O de cima é como o de baixo. Assim é no céu como na terra. E o homem, microcosmo e cópia em miniatura do macrocosmo, é a testemunha viva dessa lei universal e da sua ação. Então, repare que aí, em outras palavras, está sendo dito que assim como nós temos essa nossa vida, todo o universo tem vida, toda a matéria tem vida, no micro, no macro, e esse dentro e fora, a gente vai ver as características comuns existentes no dentro e no fora, porque a vida é uma. Né? No terceiro princípio, o Lanza fala o seguinte: o comportamento de todas as partículas e objetos está inextricavelmente ligado à presença de um observador. Sem a presença de um observador consciente, eles, na melhor das hipóteses, existem em um estado indeterminado de ondas de probabilidade, ou seja, de caos, de desarrumação, de condição não manifestada, talvez não manifestada de uma maneira desordenada, porque ainda não está com a consciência plenamente atuante no físico para que organize, para que dê ordem ao caos. Então, de certa forma, a gente percebe aí uma coisa que a gente já falou aqui, já estava falando, mas ele detalhando um pouco mais esse princípio. E aí a gente vê no livro de Jian dizendo o seguinte: tudo o que existe no universo, em todos os seus reinos, é consciente, ou seja, dotado de uma consciência da própria espécie e do respectivo plano de percepção. Então, a mesma coisa que está dito no biocentrismo. Então, de certa forma, quase que uma tradução científica, dentro de uma abordagem científica, do que a gente vê exposto no livro Perdido de Jian. Né? No quarto princípio, a gente tem essa fala: sem consciência, a matéria permanece
em um estado indeterminado de probabilidade. Já foi dito acima, né? Mas qualquer universo que poderia ter precedido a consciência só existia em um estado de probabilidade. Ou seja, é a vida existente antes, né? Dando lugar à matéria que passa a existir depois, quando é manifestado, né? Quando a realidade é manifestada. E aqui eu trouxe uma representação, vocês estão vendo aqui essas ondinhas assim, bem ordenadinhas, bonitinhas, mas até não seria assim tão ordenadinhas o que eu queria representar, mas eu só achei GIFs animados assim, bonitinhos, maravilhosos. Mas aqui eu estou querendo dizer assim, que isso é o estado de probabilidade, é o estado de função de onda, estado de ainda de sem a consciência, aí quando a consciência, o olhar, a percepção acontece, colapsa em algo e vira uma partícula, e virando partícula passa a ser um elemento material e que manifesta no físico. Então, de certa maneira, eu tentei trazer com essa ilustração uma exemplificação, uma representação desse quarto princípio aí do biocentrismo, né? E na doutrina secreta a gente vê o nosso universo não passa de uma unidade em um número infinito de universos, todos eles filhos da necessidade. Olha que coisa interessante, quer dizer, isso aqui está mostrando exatamente a argumentação teosófica de que aquela ideia de que a aleatoriedade fez com que a vida existisse no universo é uma balela, porque, na verdade, todos eles, os inúmeros infinitos universos, são filhos da necessidade. Há necessidade, há uma consciência que faz essa necessidade se valer, acontecer, desculpem, se manifestar e fazer com que o universo exista. Então, filhos da necessidade, elos da grande cadeia cósmica de universos, cada qual em relação de efeito com o que o precedeu e de causa com o que lhe sucede. Então, é interessante como as coisas se encaixam. Aqui mostrando só também um slide que eu trouxe lá da outra palestra, né, do Tem Tudo Cosmo e de Multiverso, e mostrando que esse cosmos aí, né, dos vários mundos que precisam existir, e as consciências vão fazendo com que as constantes físicas, cosmológicas, biológicas desses universos se adequem ao tipo de vida que ele precisa abrigar, né? E aí precisa realmente ter uma consciência, um design inteligente, né? Um designer inteligente para que realmente possa fazer as coisas acontecerem nos universos, né? O quinto princípio diz: a própria estrutura do universo só pode ser explicada por meio do biocentrismo. O universo está ajustado para a vida, o que faz todo o sentido à medida que a vida cria o universo e não o contrário. Aí eu trouxe aqui, né, os universos e os multiversos existindo a partir das necessidades, e acho interessante, eu trouxe essa ilustração aqui do conto de fadas da Cachinhos Dourados, porque em determinado capítulo o Robert Lanza ele até utiliza a nomenclatura do nosso universo como universo cachinhos dourados, que ele está querendo usar, fazer referência àquele conto de fadas que a menininha se perde na floresta, depois de a mãe orientar tanto que ela não saia pela floresta sem conhecer nada, e aí ela chega, e enquanto isso, 3 ursinhos, a mãe, o pai e o filhote, estão tentando tomar um mingau e está muito quente, aí para deixar esfriar, eles vão sair para passear. E a menina encontra a casa, quando chega na casa, encontra um mingau quente, outro frio e outro morno. Aí ela toma o mingau morno. Depois ela encontra uma cadeira grande, uma média e uma pequena, tenta subir na grande, não consegue, tenta na média, não consegue e fica na pequena, quebra a cadeira, aí vai, fica cansada, vai dormir e encontra uma cama muito grande, dura, não se adequa a ela, uma cama média e muito, o colchão muito mole, ela não gosta, ela acaba encontrando uma pequena que é do tamanho dela e que está na consistência que ela queria. Aí os ursos chegam, veem que ela está lá e ela acaba se assustando e indo embora. Aí essa história tem várias morais, vamos dizer assim, né? Moral da história do conto de fadas seria de que é preciso você saber adequar as condições, etc., obedecer à mãe, aquela coisa toda, né? Presente em todos os contos de fadas, mas dentro dessa perspectiva biocentrista que está sendo utilizada como analogia aí,
a ideia de mostrar que o nosso universo se adequa, assim como essa história dos cachinhos dourados, à condição necessária realmente às necessidades, né? Então, somos filhos da necessidade, somos filhos dessa missão que temos a cumprir, que dentro desses ciclos imensos, gigantescos no espaço e tempo, para a existência que nós estamos aqui na Terra. Então, na doutrina secreta, a gente tem também essa afirmação: ensina a filosofia esotérica que tudo vive e é consciente, mas não que toda vida e toda consciência sejam semelhantes às dos seres humanos ou dos seres ou dos mesmos ou mesmo dos animais. Então, isso corrobora aquilo que eu falei, né, de que a gente tem que levar em conta que muitos mundos têm condições físicas diferentes e vão ter também seres vivos diferentes, como dentro até do nosso microespaço. Se vocês olharem esses seres que eu utilizei aí como GIF animado, a gente vai ver que são seres que parecem assustadores, mas são seres que estão... O cavalo marinho nem tanto, que todo mundo já conhece, mas esse ser aí, ele está no microcosmos, ele existe aí coexistindo, são ácaros que existem andando pelo sofá da gente, mas a gente não vê, né? E o sexto princípio diz o seguinte, está acabando, faltam mais dois. O tempo não tem uma existência real fora da percepção do senso animal. É o processo pelo qual percebemos mudanças no universo. Isso aí é corriqueiro dentro da visão esotérica. A gente sabe muito bem que, em outras palavras, o que ela está dizendo aí é que o tempo é uma ilusão. E a gente vê isso também no livro de Disian. Não existia o tempo que dormia no seio infinito da duração, seio infinito da duração, onde as duas eternidades do passado e do futuro fundem-se numa só, o eterno presente. Então, essa mesma vida una, essa mesma vida que dá esta condição de existência a todo o universo, é a vida que faz com que, na manifestação, esse tempo e esse espaço aconteçam. Então, esse princípio que a gente viu, o sexto é do tempo, e o último que a gente tem do sétimo é o do espaço, né? O sétimo diz: o espaço, como o tempo, não é um objeto ou uma coisa. O espaço é outra modalidade de nosso entendimento animal e não tem uma realidade independente. Carregamos o espaço e o tempo conosco como tartarugas com seu casco. Assim, não existe uma matriz autoexistente absoluta em que os eventos físicos ocorram independentemente da vida. E nós vemos também essa explicação interessante do livro Ciência Sem Dogmas, desenvolvendo a gente esse entendimento que a gente está falando aqui. Existe, dentro da perspectiva do entendimento da matéria e consciência, dessa interação da matéria com consciência, existe uma subdivisão que é a visão do espiritualismo. Eu botei aqui e ocultismo porque tem variantes, né, dentro do ocultismo, e a visão do materialismo e fisicalismo. Fisicalismo é aquele que entende que as coisas se explicam pela física. O fisicalista é um pouco menos radical que o materialista, porque o materialista acha que está tudo na matéria, que até a consciência está ali em cada átomo, né? Mas de uma maneira diferente que a gente compreende na teosofia. Ele entende assim, que a consciência está latente ali, que quando você junta, como um epifenômeno, acontece a consciência ali. Então está tudo ali dentro, sem ter nada que manifeste, nada transcendente, etc. E o fisicalista explica tudo pela física quântica. Então admite até, por exemplo, os conceitos, né, do princípio antrópico, da possibilidade da consciência atuar sobre a matéria, mas tudo dentro de uma explicação física, né? E aí a gente tem essas divisões. Dentro do espiritualismo, a gente tem o dualismo e o monismo. O dualismo já foi um motivo de muita confusão, né, entre os espiritualistas, porque alguns espiritualistas até acreditam que são eles próprios, que eles são dualistas. Mas o dualismo, ele não é o que a gente aceita, digamos assim, entre os esotéricos e os espiritualistas ou ocultistas, porque o dualismo separa o res extensa do res cogito, né? Resistência é o mundo físico, o mundo da matéria, e o mundo da mente, o mundo do espírito, o mundo da alma. E ao separar, a conexão não existe, acaba não existindo, ela é um paralelo. São aquelas pessoas que dizem assim: o mundo da matéria é totalmente diferente do mundo do espírito. Não queira misturar religião com ciência, não queira misturar, porque as leis da ciência são umas, as leis da matéria são outras.
Aí eu fico assim, eu sempre me questionei sobre isso, assim, como é que pode, no mesmo universo, no mesmo mundo, existirem duas leis atuando? Que confusão é essa, né? O próprio René Descartes, que foi o autor principal dessa ideia do dualismo, depois contrariada por Leibniz, quando trouxe o monismo e falou da mônada e tal, o dualismo de René Descartes, ele tentou fazer com que esse mundo coexistisse, sendo ele Rosa Cruz e tal, esotérico e tal, através da glândula pineal. Então, foi um dos que primeiro trouxe à tona a ideia de que a glândula pineal era a conexão entre esses mundos. Mas ele não estava errado, claro, mas ele também estava querendo falar ali de uma consciência de outro nível. Essa consciência de um nível, né, do cognitivo, etc., sim, do cogito, né? Seria realmente essa existente pela conexão do. Mas não é a única conexão, porque existe conexão em cada parte, porque os dois não são dois universos, são universos só que interagem. A própria física quântica com o emaranhamento quântico já mostrou isso, mas isso é papo para a parte lá de baixo do materialismo e fiscalismo. Bom, mas no monismo, o que a gente entende é que não existem dois universos, o mundo físico e o mundo mental ou espiritual. Então, por isso que é necessário entender essa mesma vida que anima o homem, o ser humano, o corpo físico, etc., é a vida que anima todo o cosmos, todo o universo, né? Então, é tudo feito de uma matéria só, é monismo, é uma matéria única, é uma vida única, né? Já os materialistas se dividem entre os epifenomenalistas e os panpsiquistas. Os epifenomenalistas são aqueles, né, que eu disse agora, nesse instante, que acham que dentro de um encadeamento da matéria, juntando moléculas, células, cérebro e célula nervosa, etc., dali surge a mente, surge a consciência, surge o ser humano, etc., tal, ali, tudo dentro dessa perspectiva material. Então, por isso que a consciência é um epifenômeno. É algo que é muito mais grandioso que a matéria, mas nasce a partir da matéria. É um negócio meio que sem lógica, mas tudo bem, eles aceitam e todos aceitam, a gente tem que respeitar. Já o panpsiquismo defende a ideia de que tudo é dotado de vida de alguma forma, mas sem a mística, né? Sem a questão mística. Até existe um princípio aí e tal, né? Muito próximo da nossa percepção, por isso que o Amit Goswami ele até utiliza na concepção dele panpsiquismo quântico quando ele defende a ideia de que existe uma consciência atuando não de dentro para fora somente, mas de fora para dentro. Porque no panpsiquismo a grande diferença é exatamente essa. A matéria, a vida só existe de dentro para fora e a gente eles não acreditam na possibilidade da vida interferir até moldando, plasmando, dando vitalidade à forma em si, né? Bom, e nesse livro, recentemente publicado por Rupert Sheldrake, que a nossa irmã Cristina deu até uma palestra recentemente sobre ele, está dito o seguinte: se o universo é mais semelhante a um organismo do que a uma máquina, então o mesmo se pode dizer de nossa galáxia e nosso Sol. O Sol tem padrões extremamente complexos de atividade eletromagnética que seu interior e em sua superfície em seu interior e em sua superfície. Seus padrões de atividade são muito mais vastos e complexos do que a atividade eletromagnética do nosso cérebro. Aqui vale de novo lembrar aquilo que eu falei lá no começo, que quando ele fala aí de atividade eletromagnética como sendo aquilo que é responsável por essa conexão aí dos padrões de atividade, etc., e até do Sol com a vida do Sol em si, ele está mostrando aquela ponta do iceberg que eu falei para vocês. Então, é como se fosse o duplo etérico do Sol. Então, o sistema nervoso do Sol. Então, essa energia eletromagnética que existe aí é apenas uma parte de todas as contrapartes que nós temos associadas ao Sol como um ser, como entidade suprema aí do nosso sistema. E aí a gente tem, se o universo... aí já é a mesma coisa que eu falei, mas aí eu trouxe só umas ilustrações do Sol. A maioria dos cientistas acredita que a atividade eletromagnética de nosso cérebro seja a interface entre o corpo e a mente. Da mesma maneira, os complexos padrões eletromagnéticos de atividade no interior do Sol e em seu redor poderiam ser
a interface entre seu corpo e sua mente. E isso acontecendo com o Sol, acontece também com todas as estrelas, com todos os planetas, com todo o universo, né? Então, vale ressaltar tudo isso aí como caminhos de argumentação para esse biocentrismo, avançando muito mais além do que o Robert Lanza já trouxe, mas servindo para ele também como subsídios muito grandes. Aqui a gente vê como se o universo tivesse o cérebro. Eu preciso até chamar a atenção para vocês que o próprio Carl Sagan já disse isso certa feita, que o número de estrelas do nosso universo observável é mais ou menos equivalente ao número de neurônios de nosso cérebro, e isso poderia dizer que, de certa forma, existe uma consciência ainda em informação, ou pelo menos uma consciência que está num nível tão avançado, além da nossa compreensão, que a gente não consegue conectar ou contactar com ela, né? Mas ela consegue atuar de alguma forma, né? Dentro daquela perspectiva do princípio aí, nesse caso não seria nem antrópico, seria cosmotrópico, né? Atuando sobre nós, né? Sobre o mundo físico, o mundo emocional, o mundo mental, né? Bom, gente, aí nesse caso a gente acaba tendo explicações para tudo, né? As interatividades nossas do universo todo. E aí eu trouxe para finalizar uma passagem das Cartas dos Mahatmas que diz o seguinte: a vida nunca poderá ser compreendida enquanto for estudada separadamente e a parte da vida universal, a menos que a nossa doutrina da vida infinita, que tudo permeia, onipresente, seja aceita, mesmo que apenas em termos de hipótese um pouco mais razoável que as hipóteses científicas, o problema do entendimento sobre a vida terá de permanecer sem solução. E aí a gente fecha com uma frase de Stephen Hawking, que diz o seguinte: se descobrirmos uma teoria completa sobre o universo, ela deverá ser basicamente entendida por todos e não apenas por uns poucos cientistas. Então poderemos, todos nós, filósofos místicos, cientistas e o público em geral, tornar parte das discussões sobre a questão de por que nós e o universo existimos. Se acharmos a resposta a essa pergunta, este será o triunfo da razão, pois então conheceremos a mente de Deus. E a frase, eu achei que era a última, né? Mas tem ainda a frase de Annie Besant que diz: todo o universo está cheio das vibrações de Deus. Ele sustenta e move o todo. Consciência é o nosso poder de responder a essas vibrações. Agora, em nosso próprio estágio de evolução, é especialmente a vida de Deus com a qual a mente humana está entrando em contato, porque a mente do homem é o reflexo da mente universal do cosmos. Essa vida é a vida que é a força do átomo, que vivifica cada átomo, que traz o átomo à existência e permanece duramente toda a evolução do universo como a vida fundamental que mantém átomos como partículas vivas que constroem inúmeras formas. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu fiquei bastante encantado com esse conteúdo do livro, né? Biocentrismo. Ainda não tenho outro volume, ainda pretendo adquirir outro volume que foi escrito posteriormente, mas acredito que esse aqui já é bastante suficiente para a gente perceber as conexões que esse tema, esse assunto tem com a teosofia. Aí eu deixo em aberto para algum diálogo que a gente possa fazer dentro desses 30 minutos que a gente ainda tem um pouquinho aí para trocar com vocês, certo?